Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Miguel Bergman e você está acompanhando o Devocional da Esperança. No dia de hoje, queremos compartilhar uma reflexão especial sobre a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. O tema da nossa reflexão: os três solas de Lutero. Os três pilares que fundamentam a reforma liderada por Martinho Lutero no século XVI são sola gratia, sola fide e sola scriptura. Sola gratia, porque somente pela graça de Deus é possível ser salvo. Vivemos num mundo em que tudo deve ser comprado ou conquistado. Nada é de graça. Nos dias de Lutero, essa mentalidade tinha sido transferida até mesmo para as coisas de Deus. A salvação deveria ser conquistada ou comprada mediante o pagamento de indulgências, que eram cartas de perdão dos pecados oferecidas pela igreja da época. Lutero se voltou contra essa prática ao afirmar que não há salvação por iniciativa humana, nem por méritos próprios alcançados pela observância de leis e regras estabelecidas pela Igreja. A salvação é iniciativa gratuita de Deus, realizada por meio de Cristo. Isso está expresso claramente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lutero diz: entendo que o pecador é justificado somente pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus, e nada mais. A graça de Deus me livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Assim, fica claro que a salvação não é fruto de nossas obras e de nossos esforços pessoais, mas tão somente da graça de Deus em nosso favor. Sola fide, porque somente pela fé em Jesus Cristo somos reconciliados com Deus. Numa época onde os méritos humanos eram supervalorizados para alcançar o favor de Deus, Lutero resgatou o ensino bíblico da centralidade de Cristo como o único fundamento da fé. Se a salvação é graça de Deus por meio de Cristo, então também é verdade que podemos alcançar essa salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Não precisamos conquistar o favor de Deus. Ele já manifestou o seu amor por nós ao enviar o seu Filho ao mundo. Em Jesus Cristo, Deus nos perdoou, nos salvou e nos reconciliou consigo mesmo. Isso nos é oferecido como um presente divino, por meio da fé que temos em Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: o justo viverá por fé. Ou seja, Deus nos torna justos não pelas nossas ações, mas pela ação de Cristo em nosso favor. E a obra de Cristo nos é atribuída tão somente pela fé. Por isso, Lutero diz: no sola fide está implícito que a salvação depende totalmente da atividade de Deus e que não é condicionada de modo algum pela ação do ser humano. Sola Scriptura, porque somente a Escritura, a Bíblia Sagrada, pode nos levar ao caminho da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Na época de Lutero, se ensinava que a tradição da Igreja e a autoridade do Papa eram tão ou até mais importantes que a Bíblia. Por isso, o reformador deu ênfase às Sagradas Escrituras, ensinando que somente a palavra de Deus pode levar ao caminho da salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhuma lei, nenhuma tradição, nenhuma convenção humana, nem mesmo a Igreja está acima das Sagradas Escrituras. A Escritura é central para a fé cristã e é dela que o cristão deve se alimentar e é nela que deve basear
as suas ações. Com esses 3 solas, Lutero não criou uma nova teologia, mas apenas voltou para a essência da verdadeira teologia bíblica, recuperando o ensinamento dos apóstolos e a fé dos primeiros cristãos, que tinham sua centralidade no Evangelho de Jesus Cristo. Assim, também hoje, a Igreja precisa constantemente voltar às Sagradas Escrituras, tomando o Evangelho de Cristo como a fonte e o fundamento da sua teologia. Esse é um cuidado indispensável que a Igreja continuamente precisa ter. Deus nos abençoe, ilumine e capacite nesta nobre tarefa, para que a Jesus Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, continuem sendo rendidas toda a honra e toda a glória, tanto no céu como na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, muito obrigado por teres despertado fiéis servos no passado que trouxeram à luz novamente o precioso Evangelho da salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Que nunca nos afastemos de tudo o que a Tua palavra nos ensina. Que tenhamos somente nela a fonte de nossa doutrina e a orientação para a nossa caminhada cristã neste mundo. Assim, conduze a nossa vida, firmados na fé em Teu Filho, até herdarmos a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Despeço-me, desejando a cada um de vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Até a próxima. Castelo forte é nosso Deus, defesa e